Live actions. Aquela palavra que assombra os otakus até hoje. Quando você ouve essa palavra, muito provavelmente os primeiros nomes que vêm à sua cabeça são Dragon Ball Evolution, Death Note da Netflix ou Attack on Titan, já que esses foram os filmes baseados em animes que ficaram mais famosos. Bom, famosos de um jeito não muito positivo, já que esses filmes não são considerados uma obra-prima do cinema e muito menos seguem fielmente a obra original. E mesmo que os tempos tenham mudado e hoje em dia a gente tenha filmes em live actions muito bons como Rurouni Kenshin e Bleach, ainda é muito arriscado fazer adaptações em live actions de um anime nos tempos atuais, principalmente pela dificuldade de adaptar uma obra sem perder sua essência ou sem que o filme seja literalmente um Ctrl-C e Ctrl-V do material original. Mesmo assim, Hollywood parece estar pouco se ferrando para tudo isso, já que todo ano eles insistem em fazer mais filmes adaptados de animes, games ou etc. E a maioria acaba fracassando. E no Japão a situação é ainda pior, já que lá todo anime tem sua versão live action. E embora essa moda tenha esfriado um pouco no ano de 2019, parece que ela vai voltar com tudo nesse ano de 2020, já que foram anunciadas adaptações live actions de Bungo Stray Dogs, Granblue, Yuru Camp e até The Promised Neverland. Novamente me perdoem pelo meu inglês. E tudo isso me fez pensar, será que esses animes precisam mesmo de uma versão live action? Sejam bem-vindos, jovens. Para você que não me conhece, o meu nome é Lucas Lima. E bom, eu não sou totalmente contra a ideia de existirem adaptações live actions. Na verdade, eu até entendo a importância dos live actions, principalmente para os fãs de determinada obra. Já que, se você é fã de determinada obra, é sempre bom ter mais conteúdo para você consumir relacionado à obra que você gosta. Isso inclui coisas como uma nova temporada, algum OVA que saiu ao fim da nova temporada, ou até mesmo um live action pode ser uma boa experiência para você que é fã de determinada obra. Principalmente quando o live action é bom, né? Mas, pelo menos na minha opinião, existem algumas obras cujos live actions não são extremamente necessários. Principalmente levando em consideração que esses filmes são adaptações. E eu já vou explicar o porquê de eu achar isso. Como eu disse antes, existem alguns problemas para se adaptar uma obra para a linguagem do cinema. E isso independentemente dela ser um anime, ou um livro, um game ou qualquer tipo de material desse tipo. E esses problemas geralmente são mudar toda a obra fazendo-a perder sua essência, ou fazer uma cópia barata do material original, apenas colocando atores reais nas cenas. Inclusive a Disney manda abraços. E bom, eu nem preciso dizer o porquê que mudar o conteúdo de uma obra pode ser uma coisa negativa, não é mesmo? Basta dar de exemplo alguns filmes como Dragon Ball Evolution e Death Note da Netflix, que foram os casos mais famosos desse tipo. E bom, Dragon Ball Evolution é basicamente mais um filme de adolescente clichê de Hollywood, onde nós vemos os protagonistas na escola, aí acontecem algumas coisinhas, eles lutam contra o mal, eles saem numa aventura mirabolante, aí eles lutam contra o mal e aí o filme acaba. O que todo mundo sabe que não tem absolutamente nada a ver com uma obra original, e com certeza você sabe disso porque hoje em dia é impossível não conhecer essa obra. E no Death Note da Netflix eles cometeram exatamente os mesmos erros. E por mais que Death Note seja uma obra que trate sim de adolescentes, você vê lá o Light Yagami na escola, ele tem lá os seus problemas, mas o jeito que eles adaptaram isso foi simplesmente ridículo. Na obra original, o Light é um cara antissocial, narcisista e sociopata. E nesse novo filme ele é um merda. É basicamente esse o resumo que eu posso dar. Do filme inteiro, aliás. E por incrível que pareça, sim, ser totalmente fiel à obra sem alterar absolutamente nada no material original também pode ser uma coisa um tanto quanto ruim. E eu já vou falar do porquê disso, mas antes eu queria falar o que eu considero como um bom live action de anime. E é impossível falar sobre esse assunto sem falar de Bleach. Eu sei, tem muitos outros live actions bons de animes, quer dizer, não tanto assim, mas existem outros live actions bons de anime, mas eu vou falar especificamente de Bleach porque é o mais recente. E bom, Bleach é um filme que considero simplesmente incrível, pelo simples fato de que
Ele faz o que a maioria dos outros live actions de anime não faz e nem tenta fazer, que é melhorar a obra original de alguma forma. E é exatamente isso que o live action de Bleach tenta fazer, e ele consegue de forma esplêndida, corrigindo os erros do original e trabalhando momentos importantes do anime que meio que não foram muito bem trabalhados na obra original. A história do filme é praticamente a mesma do anime/mangá, onde você vê um cara de 15 anos que recebe poderes de um Shinigami e sai por aí lutando contra Hollows devoradores de almas. Mesmo assim, teve muita coisa que o filme mudou em relação às obras anteriores. Ele conseguiu fazer a proeza de mudar praticamente tudo na obra original e mesmo assim não perder a essência daquilo que é Bleach. E ainda conseguiu traduzir para a linguagem do cinema, o que é algo simplesmente fantástico. Eu sou muito fã desse filme, na moral. E eu nem gosto tanto assim do anime, pra você ter uma noção. Esse é um filme de anime que eu recomendo pra caramba pra você, mesmo que você não seja fã de Bleach. E é aqui que eu digo por que live actions podem ser um tanto quanto desnecessários para algumas obras. Já que existem animes que não possuem muitas pontas soltas que possam ser corrigidas no live action, ou simplesmente não possuem nada que possa ou precise ser alterado para se adequar à linguagem do cinema. Fullmetal Alchemist é o melhor exemplo de filme que fracassou justamente por conta do problema anterior. A maior parte do filme é exatamente igual a tudo aquilo que nós vimos no anime e no mangá, com exceção do final. E tipo, quem viu o final sabe o quão ridículo é aquilo que fizeram, já que não tinha absolutamente nada a ver com tudo aquilo que a gente já tinha visto no resto do filme e nas obras anteriores. A grande questão é que eles não tinham absolutamente motivo nenhum para fazer qualquer tipo de alteração no filme, porque a história de Fullmetal Alchemist por si só já é perfeita. E tipo, se você não tem nada para mudar no filme, então por que você está fazendo uma adaptação? Além de que, convenhamos, nem todas as obras foram feitas para os cinemas. Super Mario é um jogo que se passa numa terra fictícia, onde existem cogumelos gigantes, inclusive cogumelos que se comportam como pessoas, e existem dragões que querem destruir esses cogumelos, e mais cogumelos, e tem dinossauros, e uma princesa cogumelo, e mais um monte de outras coisas que são praticamente impossíveis de serem vistas no mundo real. Agora me diz, como que alguém achou que seria uma boa ideia fazer um live action sobre isso? E a propósito, sim, existe um filme live action do Super Mario. Isso aí. A questão é que existem universos muito difíceis de se adaptar para o cinema, pelo simples fato de serem fantasiosos demais, muito fora da curva. Algo praticamente impossível de se replicar no mundo real, a menos que você seja uma Marvel da vida. Isso meio que atrapalha a experiência de muitas pessoas, já que o cinema é meio que feito para ser algo mais realista, algo que o espectador veja e pense, caramba, isso poderia existir no mundo real. Eu poderia estar dentro desse mundo. Só que em alguns casos é meio difícil de se fazer isso. Talvez tenha sido esse um dos motivos do porquê Dragon Ball Evolution fracassou. E na verdade já virou até um clichê isso que eu vou falar, mas um dos grandes problemas das empresas que tentam fazer esses live actions é justamente não investir naquilo que tem mais potencial cinematográfico, e sim naquilo que dá dinheiro. Por isso nós vemos tantas pérolas por aí, como tipo, cara, foi anunciado um live action de Boku no Hero. Tipo, Boku no Hero. Como que eles vão adaptar esse negócio? E também Naruto. Sério, Naruto, na verdade, Naruto até tem um certo potencial cinematográfico, mas ainda cai naquela coisa de um mundo totalmente fantasioso que vai ser meio difícil para se adaptar. E além disso, Naruto ainda tem outro problema, que é justamente o tempo. O mangá do Naruto tem 72 volumes, e o anime, contando o clássico e o Shippuden, tem 720 fodendos episódios. Como que eles pretendem adaptar isso pro cinema? Será que eles vão fazer 72 filmes? E eu sei, se você cortar todos os fillers dos animes, até que dá bem menos do que isso.
mas ainda assim eu acho um pouco grande demais para ser adaptado. E esse é um problema que acontece muito, principalmente com adaptações de obras japonesas, já que obras japonesas são naturalmente muito grandes. E esse foi um dos problemas que aconteceu principalmente com Tokyo Ghoul. E cara, Tokyo Ghoul tinha potencial para ser um filme incrível, mas o que atrapalhou ele foi justamente o mesmo problema que o anime teve, que foi a falta de tempo para adaptar, já que no cinema existe um limite de tempo em que as pessoas continuam vendo um filme. Por isso que eu acho que o melhor formato para se adaptar esse tipo de conteúdo seja justamente o formato de uma série. Eu simplesmente amaria ver um remake de Tokyo Ghoul, dessa vez sendo adaptado no tempo certo e sem ter todos aqueles cortes que nós vemos nos animes. E eu acharia totalmente válido se esse remake viesse em formato de uma série em live action. E chegando à conclusão, eu digo que sim, existem muitos animes cujos adaptações live action são totalmente desnecessárias, mas também existem muitas obras que poderiam dar ótimos live actions, como por exemplo muitas obras antigas, fazendo meio que em formato de remake. Eu acho que Cavaleiros do Zodíaco poderia dar um ótimo live action se adaptassem bem, poderia fazer até uma trilogia. Inclusive, já foi anunciado que um live action está sendo produzido sobre Cavaleiros do Zodíaco. Só por favor, tragam o Shun de volta, cara. Eu não aguento mais aquela Shun da Netflix. Ela apareceu em uma temporada só, com 6 episódios, mas eu já odeio ela profundamente. E por incrível que pareça, sim, eu acho que Dragon Ball poderia sim dar um ótimo live action se fosse bem adaptado. E outro anime que não é tão antigo, mas que eu também acho que daria um ótimo live action seria Attack on Titan, que inclusive também já foi confirmado um novo filme live action sobre esse anime. E tipo, se eles conseguirem captar todo o terror e suspense da obra fazendo uma boa adaptação, e que não seja uma adaptação tão curta, que seja pelo menos uns 4 ou 5 filmes, eu digo com firmeza que esse poderia ser um filme até melhor do que foi um anime. É sério. Mas aí, nós entramos em outros problemas, que é adaptar uma obra que todo mundo já sabe o que acontece. Attack on Titan é uma obra muito famosa que pode ser considerada até como blockbuster, já que todo mundo até que não é público-alvo de anime já viu pelo menos esse alguma vez na vida. Vejamos só Naruto. Todo mundo já sabe que o Naruto é filho do quarto Hokage, o Kakashi herdou aquele Sharingan do Obito depois de ele ter sido morto por uma pedra. Obito e Tobi são a mesma pessoa, por mais que alguns discordem disso. E cara, se tu não assistiu Naruto e tu não sabia desses detalhes, eu só tenho uma coisa pra te dizer. Você é vergonha da profissão! A questão é que é algo realmente muito complicado adaptar uma obra que todo mundo já conhece, todo mundo já sabe o que acontece na história. E são coisas muito difíceis para simplesmente você mudar na história, já que é uma daquelas coisas que simplesmente perderia toda a sua essência se você mudasse. E novamente vemos o quão difícil é adaptar esse tipo de obra. Em todo caso, leve em consideração que tudo aquilo que eu falei nesse vídeo é apenas a minha opinião. E você está livre para compartilhar da sua nos comentários. Talvez o live action de The Promised Neverland seja incrível, mas não vai dar para saber disso até que o filme seja lançado. E bom é isso, se você gostou deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com algum amigo seu e ative o sininho das notificações. Tudo isso só vai me motivar a produzir cada vez mais conteúdo para esse canal. E bom, até um outro dia.